Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Eu não poderia prestar maior homenagem a Friedrich Engels, cujo nascimento completou na última semana 200 anos, do que desconstruindo aqui uma das maiores falsificações que foram feitas em nome de Engels ao longo da história do marxismo, que é a falsificação em torno da introdução, ou do prefácio que ele escreveu para o livro As Lutas de Classes na França, que é um compilado de artigos de Marx. Essa introdução, ela normalmente é utilizada para poder avalizar o comportamento oportunista de uma série de organizações que atuam sob o nome do marxismo, mas abandonaram a estratégia de organização da classe trabalhadora, tendo em vista a tomada do poder, a destruição do capitalismo, que abandonaram esse projeto há muito tempo e hoje atuam no interior da institucionalidade, ocupando aí os cargos públicos no máximo possível, cuja finalidade de ter poder e gerir a sociedade capitalista e ganhar, evidentemente, os benefícios que isso oferece, né? Nesse vídeo vocês vão entender várias coisas, tá? Vocês vão ver por que tantas organizações de esquerda são chamadas de comunistas e marxistas, muito embora já tenham abandonado a estratégia do socialismo há muito tempo, mas foram em suas origens, e utilizaram textos como esse do Engels, cujo conteúdo foi falsificado para justificar os rumos que foram tomados. E não só Engels, tá? Eu vou pôr aqui na descrição, eu já fiz um vídeo aqui mostrando como a Boitempo falsificou um livro do Marx sobre a crítica do programa de Gotha, colocando uma frase na sua capa que expressa o contrário do parágrafo, tá? Onde essa frase foi retirada. E tanto no caso do Marx, como essa frase da crítica ao programa de Gotha, como no caso do Engels, certos textos foram utilizados, adulterados, seu conteúdo foi falsificado para justificar um marxismo que atua dentro da institucionalidade, procurando administrar o capitalismo para melhorar a vida da galera, tá? Então, eu vou utilizar aqui uns 30 minutinhos para desconstruir essa visão e mostrar para vocês como o conteúdo que o Engels escreve nessa introdução não significa em hipótese nenhuma uma mudança de estratégia do marxismo nesse sentido que eu acabei de comentar. E isso aí foi utilizado ao longo de mais de 100 anos, 120 já, 130 anos de história do marxismo para avalizar a opção dessas organizações que romperam com o marxismo, mas precisa justificar diante dos seus militantes, dos grupos que são influenciados por eles, as suas mudanças de posição, tá? Então é um vídeo muito importante, um vídeo ao mesmo tempo em homenagem a Friedrich Engels, restaurando aí realmente o que ele pensava. Quem quiser pensar de maneira radicalmente diferente, não tem problema, que pense, mas que não utilize o nome de Engels para justificar essas posições oportunistas do qual ele nunca teve. Então vamos ao vídeo. Ser marxista, gente, efetivamente marxista, e atuar coerentemente com essa orientação, com essa bandeira, com o objetivo de organizar a classe trabalhadora segundo seus interesses, suas necessidades, com o objetivo de tomar o poder e destruir essa forma de sociedade, construir outra, tem se mostrado ao longo da história das coisas mais difíceis que existem. É muito difícil. E por que é difícil, né? Por uma razão, curiosamente, não pela ineficácia do programa que Marx apresentou já no século XIX, não pelo não enraizamento dessa possibilidade, mas exatamente pelo contrário, né? O que significa isso? Ao longo da história, inúmeras organizações marxistas conseguiram ganhar influência muito significativa sobre a massa da classe trabalhadora de seus respectivos países, né? Inúmeras situações. Porque os problemas, as contradições, a opressão, a insegurança e tudo que Marx apontava na sua análise do capitalismo, sobretudo no Capital, a sua obra principal, vem se mostrando a cada dia absolutamente correta. Então esses problemas são reais. E as organizações que atuam, então, apontando esses problemas e apontando a alternativa da destruição da forma de sociedade, enraizado dentro da classe trabalhadora, ganharam inúmeras vezes muita influência sobre o conjunto dos trabalhadores da população. Agora o problema não é esse. A dificuldade, curiosamente, é exatamente essa potência do marxismo que tem se mostrado uma das maiores dificuldades. Porque tão logo essas organizações ganham influência, sobretudo para a direção dessas organizações, para as principais figuras, se torna extremamente atrativo capitular e passar a atuar no interior da institucionalidade dada,
né? Além de uma denúncia implacável ao sistema, suas formas políticas, inclusive, de uma atuação coerente e consistente, visando um objetivo revolucionário, se torna muito mais atrativo você tentar administrar o sistema, entrar no interior da institucionalidade, ocupar os cargos parlamentares, executivos, fazer promessas de gestões que vão mudar a vida das pessoas dentro do capitalismo, de governos que vão mudar a vida das pessoas dentro do capitalismo, né? Se torna muito mais atrativo, porque assim essas pessoas podem gozar das benesses possíveis no interior dessa forma de sociedade, em cima da mobilização que ele construiu para destruí-la. Olha que loucura, né? Então, porque ser marxista de maneira coerente, você pode de repente conseguir eleger para algum cargo público, etc., eventualmente pode, mas é algo muito mais difícil, né? Porque você não está fazendo uma promessa para as pessoas que você vai ganhar uma eleição e vai resolver os problemas delas. Pelo contrário, você está dizendo que pela eleição, ganhando, atuando no interior da institucionalidade dada, com os limites que o capitalismo oferece, não vai resolver problema nenhum, né? Então, além de vários critérios que envolvem as organizações de trabalhadores que impedem, por exemplo, benefícios materiais com cargos públicos e tudo, não vem ao caso, né? Mas não é difícil vocês imaginarem que foi o caminho mais comum ao longo da história. A maioria das organizações, tão logo ganha influência, capitulam, passa a atuar no interior da institucionalidade dada e passa a gozar dos organismos de poder institucionais que existem e atuar no interior desses organismos de poder institucionais com promessas que vai melhorar a vida das pessoas. E também tem sido muito comum, depois de um tempo, evidentemente, essas possibilidades fracassam, mostrando uma vez mais como é correta a análise que o marxismo faz do capitalismo, e esses caras saem desmoralizados, né? Vocês já podem começar a entender por que as pessoas chamam toda alternativa política que existe praticamente comunista. Porque, de fato, a maioria delas, nas suas origens, surgiram enquanto tal, né? Surgiram como organizações socialistas, comunistas, mas que quando passaram a gozar de um certo grau de influência, às vezes paulatinamente, às vezes de maneira abrupta, capitularam e passaram a atuar como partido e organizações institucionais. Agora, evidentemente que essas organizações, quando elas capitulam, elas não é um processo simples, né? Você não pode virar para o conjunto dos seus militantes, do conjunto dos trabalhadores que são influenciados por aquela organização, e virar assim, mudou, tudo isso que nós estamos falando até hoje é mentira, dá para melhorar a vida das pessoas sob o capitalismo, sim, dá para fazer grandes governos progressistas e tudo mais. Não dá para você simplesmente colocar isso da hora para outra. Então, nada mais útil do que as pessoas fazem, que essas organizações normalmente fazem, do que retomar os clássicos do marxismo para dizer, não, isso aí que a gente está fazendo é realmente o que está colocado, a estratégia que está colocada desde o início. Então, nada melhor, agora que se completou 200 anos do nascimento de Friedrich Engels, fazer uma homenagem a ele, desconstruindo um texto do Engels que tem sido utilizado de maneira, por meio de falsificações as mais bizarras, interpretações totalmente impossíveis de justificar esse tipo de caminho. Essas organizações, algumas delas foram, em algum momento, com mais ou menos consistência marxista, atuaram em organismos de base, na organização da classe trabalhadora na luta que capitularam, quase sempre o fazem utilizando um texto do Engels, que é a introdução a esse livro aqui, As Lutas de Classe na França, tá? Que é a edição da Boitempo. Esse livro, na verdade, é uma coletânea de artigos que o Marx escreveu sobre as revoluções de 1848 a 1850, 51, na França, né? O caso específico do processo francês. Marx escreveu esses artigos em uma revista que ele editava em Londres, em 51, e foram publicados na forma desse livro em 1895, o último ano de vida de Engels. E Engels escreveu para esse livro, então, esses artigos publicados na forma de livro, uma introdução, né? A edição brasileira vem prefácio, mas na verdade é uma introdução, um texto mais longo. E é esse texto que é recorrentemente utilizado para justificar duas coisas. Supostamente, Engels passaria aqui a defender uma mudança de estratégia, tá? E o que seria essa mudança de estratégia? Você poderia chegar ao socialismo, a transformação da sociedade, por uma via diretamente legal, institucional e eleitoral, tá? Esse é o argumento. Então, a primeira parte do prefácio, normalmente ela é utilizada como para argumentar um repúdio à luta direta, ou seja, a luta direta agora não é a principal estratégia, a estratégia não está balizada, orientada pela luta direta, mas pela
Mas, aí vem a segunda parte, pela atuação legal, institucional e eleitoral. E esse texto, inclusive, ele foi falsificado no sentido de ser apresentado como testamento político do Engels. Se vocês digitarem aí na internet o testamento político de Engels, vocês vão achar aí, eu não pesquisei aqui ainda não, mas provavelmente centenas ou até milhares de referências, todas referindo a esse texto, né? Toda a organização e autor reformista que abandona o marxismo, mas ele quer se dizer ainda marxista, eles adoram fazer esse texto, citar esse texto e chamar de o testamento político do Engels, porque isso dá uma noção muito forte, né? O testamento político parece o quê? Engels defendeu uma coisa a vida toda, e aí no final da vida ele apontou, assinalou nesse texto supostamente uma nova estratégia, né? E essa nova, tanto é uma nova estratégia que isso é um testamento político, né? Na verdade, isso nunca foi testamento político, coisíssima nenhuma. Isso nunca foi direta nem indiretamente chamado por Engels de testamento. E a constituição do mito do testamento político de Engels tem um artigo excelente de Francesco Ritti, que é um autor italiano, faz parte da mesma organização internacional a que eu pertenço, a LIT, e eu vou pôr o link aqui na descrição, porque eu vou falar mais do conteúdo do texto, né? Restabelecer esse conteúdo desse texto, restabelecer o conteúdo desse texto que tem sido tão recorrentemente deturpado aí ao longo da história. E curiosamente, esse texto, essa introdução que que Engels escreve para a luta de classe na França, surge num contexto bastante peculiar. Primeiro, já dentro da social-democracia alemã, que começava a eleger cada vez mais parlamentares e ter uma influência eleitoral grande, já que surgia correntes no interior da social-democracia que passavam a defender uma via meramente legal, né? Um primeiro aspecto a ser assinalado. Isso ficaria, inclusive, muito claro. Engels morre no ano que ele escreve isso, já nos anos seguintes o pau começa a quebrar com força total dentro da social-democracia. Teve inicialmente em Bernstein, um dos maiores apologistas dessa visão não revolucionária. O curioso é que Bernstein era muito mais honesto do que muitos outros que vinham depois, né? Ele não tinha nenhum medo de assinalar que, na visão dele, com relação àqueles elementos centrais, Marx estava errado, a formulação original estava errada, e que isso supostamente seria devido a uma influência hegeliana no pensamento do Marx e que teríamos que retomar Kant, mas não vem aqui ao caso, né? Então, mas depois, mesmo alguns que lutavam contra o Bernstein, como Kautsky, se enveredam para esse mesmo caminho. Mas a ideia aqui é focar na introdução do Engels, tá? E Engels escreve essa introdução, e veja como uma coisa curiosa. Essa introdução ela está constituída de duas partes, vamos dizer assim. Em suma, ela aborda dois temas. A primeira parte da introdução, Engels está atacando o método, a tática das barricadas que foi utilizada nas revoluções de 48 na França, principalmente no levante de junho que aconteceu, que foi um levante bastante organizado da classe trabalhadora, mas um setor minoritário que se organizou em barricadas e passou para uma luta armada contra o poder que estava constituído, né, na República Francesa, que tinha se instaurado meses antes. E agora o curioso é que Engels está atacando não a luta direta de um modo geral, né? Engels está atacando de maneira muito clara a tática que era então utilizada, que era sobretudo a tática de barricadas, né? Que era uma tática onde você fazia barricadas nas ruas e tudo, ia para o enfrentamento, esperando assim vencer o poder militar constituído. E Engels insiste que com essa tática não é possível de vencer o exército, de vencer a força militar oficial, que agora começavam a surgir as metralhadoras, como ele diz no texto, né, as armas de repetição, de tiro de repetição. Não era possível vencer com a tática defensiva de barricadas. É o primeiro aspecto que Engels argumenta. E o segundo aspecto que Engels argumenta é que, evidentemente, você não deve juntar grupelhos de pessoas e partir para a luta armada direta, que essa turma vai ser toda massacrada. Lembrando que isso já aconteceu, por exemplo, em 1839, ainda que muito jovens, Engels e Marx presenciaram em parte esses acontecimentos, na tentativa de golpe feita por Blanqui na França. Então ele está atacando fortemente essas táticas e mostrando que é necessário acumular forças, é necessário juntar
grandes massas, grandes contingentes, e que para conseguir ganhar essa influência, a atuação eleitoral tem sua importância. Então ele mostra como que a social-democracia alemã ela vai adquirindo uma influência cada vez maior e que isso se expressa, sobretudo pela forma como era a democracia alemã na época, que eu não vou entrar em detalhes aqui, e isso se expressava eleitoralmente. Então ele mostra a importância da atuação legal, porque vários grupos na época atacavam a atuação legal, achavam que tinha que ser 100% clandestino e organizar um grupinho clandestino para poder fazer um ataque armado de surpresa ao poder constituído e vencer o exército oficial. Então Engels vai argumentar sobre a necessidade de dividir o exército, de ganhar parte do exército para sua luta, para sua bandeira, dentre várias outras coisas. Mas veja, nem a primeira parte do texto diz respeito a abandonar a tática de luta direta, em hipótese alguma, mas a tática defensiva das barricadas. Nem a segunda parte do texto fala em substituir a luta, uma luta revolucionária contra o poder constituído em troca de uma estratégia eleitoral, mas fala na necessidade de usar a estratégia eleitoral e da sua importância, inclusive para medir forças até um ataque decisivo. Então esse é o conteúdo do texto do Engels. Acontece que esse texto ele foi alterado já pela social-democracia na época. E aqui tem uma das histórias muito interessantes que eu queria contar para vocês verem como são mau caráteres a maioria dos teóricos que utilizam esse texto depois e o que eles fizeram com esse debate. Acontece o seguinte, quando esse livro estava para ser publicado pela social-democracia, estava para ser votada, embora as chances de passar eram pequenas, mas era algo que assustava a social-democracia, o que ficou conhecido depois como Lei sobre a Subversão. Tá? O título é maior, mas ficou conhecida como Lei sobre a Subversão, que permitia que fossem reprimidos e presos qualquer tipo de organização ou pessoa que não precisava fazer nada, desde que escrevesse qualquer texto com caráter subversivo, revolucionário, ou mesmo qualquer ataque à religião, à monarquia, à família, à propriedade. Poderia ter 2 anos de detenção pela mera existência de qualquer tipo de propaganda, qualquer texto independente de alguma ação. Essa lei sobre a subversão, como o próprio Engels, inclusive, já diz na época, tinha pouquíssimas chances de passar e, de fato, ela não passou, mas, evidentemente, isso causou muita precaução do ponto de vista do partido alemão. Então, quando eles receberam o texto da introdução de Engels, o editor, que chamava Richard Fischer, ele suprimiu vários trechos, que eram exatamente os trechos que deixavam claro que quando Engels estava falando no início, atacando a estratégia, a tática das barricadas, era a tática militar das barricadas e não a luta direta no geral. E ele suprime, no segundo caso, os textos onde Engels está falando da importância de atuar no processo eleitoral, mas o trecho que deixa claro que essa atuação no processo eleitoral ela está subordinada a ganhar influência, medir a força que você tem, o tamanho da influência que você tem, o quanto a população foi ou não ganha para aquelas bandeiras que você defende, e não uma estratégia que visa, por esse meio, construir outra forma de sociedade. Então, é curiosíssimo, e os trechos que ele suprimiu, e Engels, quando viu a supressão desses textos, ele ficou nervosíssimo. Hoje, as cartas foram publicadas sobre isso, em 1967. Muito posteriormente, portanto, as cartas entre Engels e Richard Fischer. E ele ficou muito nervoso. Algumas supressões ele não aceitou. Mas sobre o argumento, esse argumento que eles batiam, esse pânico generalizado por causa da lei sobre subversão, ele acabou aceitando algumas alterações, não sem certo descontentamento, como fica claríssimo nas cartas. E dos revolucionários, nas décadas que se seguiram a esse processo, por exemplo, se pegarmos Lenin, Rosa Luxemburgo, Trotsky, eles sabiam que esse texto tinha sido alterado. Por exemplo, uma discussão sobre Engels com uma comunista belga chamada Inês Arman, em dezembro de 16, pouco antes da Revolução Russa, ela fazia várias críticas a Engels, e inclusive sobre a suposta acusação de oportunismo do Engels baseado nesse texto. E Lenin chega a escrever, eu vou botar as referências aqui embaixo, Ela escreve para ela, olha, o prefácio de Engels de A Luta de Classe na França, você sabia que esse prólogo foi deformado em Berlim contra a vontade do autor? Escreve Engels, Lenin, e raríssimas vezes Lenin, ou mesmo Trotsky, citaram esse texto. O que acontece? Então, isso perpassava aí essas primeiras décadas que esse texto tinha sido alterado e que passagens importantes tinham sido suprimidas. Acontece que em 1967 foi publicado pela primeira vez as cartas entre Engels e Richard Fischer, que era
o editor do livro do Marx com a introdução do Engels lá em 1895. E, curiosamente, quando essas cartas foram publicadas, embora elas confirmassem assim de maneira inquestionável as alterações, a indignação do Engels e tudo mais, o que toda essa turma que utiliza esse texto do Engels para justificar uma atuação puramente institucional, parlamentar, constituição legal do capitalismo, diante dos mecanismos da democracia burguesa, da democracia do capitalismo, essas pessoas fizeram alarde para falar, tá vendo? A ideia de que esse prefácio foi falsificado, mentirosa, porque o Engels aceitou as alterações. Então esse é o discurso que normalmente sai. Então o que acontece? Ponto 1, gente, que eu queria comentar aqui. De fato, Engels ficou muito nervoso, não aceitou várias alterações, acabou aceitando algumas diante desse argumento da lei a respeito da subversão. Da lei sobre a subversão que estava para ser aprovada. Mas olha o tom do Engels. Eu vou ler para vocês aqui um trecho da carta, tá? Para vocês entenderem. Lá em 1967, e vejam se foi ou não censurado o texto. Escreve aqui Engels, caro Fischer, na medida do possível, tive em consideração as pesadas preocupações que vocês possuem, que tinha a ver com a lei da subversão. Muito embora, com a melhor das boas vontades, não possa entrever, nem sequer pela metade, em que reside o seu caráter inquietante. Ou seja, o Engels está falando assim, olha, não justifica todo esse seu alarde e esse seu esforço para retirar esses trechos do texto. Tem mais coisa aí por trás. Tem uma concepção diferente que se forja. Continua Engels. Não posso certamente admitir que vocês queiram aderir de corpo e alma à política da legalidade absoluta, a legalidade em todas as circunstâncias, a legalidade mesmo em face de leis desrespeitadas por seus próprios legisladores, em suma, a política de dar à face esquerda aquele que bateu com a face direita. Mais adiante o Engels fala, mas minha opinião é que vocês não ganham nada predicando a renúncia absoluta ao ato de golpear. Nisso ninguém acredita, mesmo nenhum partido, grifa Engels, de nenhum país do mundo chega ao ponto de denunciar o direito de resistir à ilegalidade com armas nas mãos. E ele ainda diz, devo igualmente prestar consideração ao fato de que também estrangeiros, os franceses, ingleses, suíços, austríacos, italianos, etc., leem os meus escritos e não posso absolutamente me comprometer tanto assim. Tá, joia? Isso aí são trechos do Engels, então ele ainda está preocupado com a repercussão futura desse texto, embora eu vou dizer para vocês, Engels não fazia a menor ideia do tamanho que seria essa repercussão, porque esse texto não foi simplesmente lido por franceses, ingleses, suíços, austríacos da época. Ele se converteu falsamente no testamento político do Engels, tá? E esse testamento político do Engels seria a suposta adesão à via eleitoral institucional nos limites do que oferece a democracia burguesa como um caminho que permitiria chegar ao socialismo, Ainda assim, o Engels acabou fazendo algumas concessões. Ele falou assim, olha, fiz tudo aquilo que era possível para poupar-lhes transtornos nesse debate. Porém, vocês agiriam melhor defendendo o ponto de vista da obrigação perante a lei, é uma obrigação jurídica, não uma obrigação moral. E essa obrigação jurídica deixa de existir completamente se os detentores do poder violam a lei. E depois ele decide, quem cria a lei são esses detentores de poder. Essa lei é a lei que regula esse tipo de sociedade. E por aí segue, eu vou colocar os trechos principais da carta, sempre no tom indignado, onde ela aceitou fazer algumas concessões. Curiosamente, essas cartas escritas nesse tom, quando foram publicadas em 1967, muito tempo depois, boa parte dos intérpretes marxistas, adeptos aí da democracia como valor universal, e etc, etc. Sem pensar que não existe a democracia no geral, evidentemente, que a democracia ela existe em conformidade com a forma de sociedade, é aquela democracia. Nesse caso, como dizia Lenin no Estado da Revolução, a democracia do capitalismo, mesmo maior de todas, é uma ditadura dos proprietários, mas não vamos entrar aqui em detalhes sobre esse tema. Então, autores renomados, como por exemplo Jacques Texier, que publicou esse texto aqui, Revolução e Democracia em Marx e Engels, ele se contorce por todos os lados para tentar mostrar que sim, aquilo ali tem uma mudança de estratégia do Engels, e é em certo sentido o testamento político do Engels, e é uma mudança de estratégia que, segundo ele, tanto Engels quanto Marx seriam aderidos no final da vida. Eu vou ler aqui para vocês, segundo Texier e vários outros autores,
As alterações que acabaram sendo feitas no prefácio, os trechos que foram suprimidos, não alteraram nada o seu significado. E isso domina nos marxistas, tá? Até pessoas que criticam esse texto assumem essa visão. Eu vou ler aqui para vocês os 2 trechos que foram suprimidos. Na verdade, foram mais que 2, tá? Mas os outros são menorzinhos, também tem impacto, mas esses 2 são os principais. E vocês vão ver como esses 2 trechos que foram suprimidos na publicação original da introdução ou do prefácio que Engels escreveu alteram significativamente o seu sentido. Então vamos lá. O primeiro deles, logo após criticar as barricadas como uma tática que não era possível vencer o exército militar oficial pela tática de barricadas, arrancaram o seguinte trecho. Porventura, escreve o Engels, isso significa que no futuro a luta de rua não terá mais nenhuma importância? Pergunta Engels. De modo nenhum, ele responde. Isso significa que, desde 1848, as condições se tornaram bem menos favoráveis para combates civis e bem mais favoráveis para os militares. Uma luta de rua no futuro só poderá ser vitoriosa se uma situação desfavorável for compensada por outros momentos. Ou seja, não basta você reunir um grupo de pessoas armadas, fazer barricada e fazer enfrentamento de rua, tá? Aí ele continua. Por isso, no início de uma grande revolução, ou seja, o Engels ainda está falando de uma revolução, e essa grande revolução não é a vitória eleitoral, evidentemente. Então, no início de uma grande revolução, ela ocorrerá mais raramente do que em seu decurso, e terá de ser empreendida com efetivos bem maiores. Ou seja, as lutas de rua agora são movimentos de massa, ofensivos, e não grupos que fazem barricadas nas suas ruas. Tanto que ele continua. Mas nesse caso, esses de certo preferirão o ataque aberto a táticas passivas das barricadas, como ocorreu em toda a grande Revolução Francesa. Né? Então, esse trecho foi arrancado fora, né? Que é um trecho fundamental. Existem outros que ficaram no texto, tá? Inclusive, outro trechinho que foi retirado logo após, tá? É no meio de uma frase onde o Engels escreve: em toda parte foi relegado a segundo plano o ataque violento desferido sem preparação. Né? Então, claramente, Engels está atacando a tática das barricadas e não a luta direta. A luta direta agora ela tem que ser empreendida por grandes massas, né? Ser ofensiva, como tem sido as grandes rebeliões, as grandes insurreições populares desde então, que não é mais tática de barricada em rua, cavar buraco em rua. Isso pode até surgir em situações muito específicas, mas não é a forma geral como tem se dado os movimentos populares, né? E você, de fato, não tem chance de montar uma barricada na rua e vencer o exército oficial. Para isso tem que ter milhões nas ruas, né? Ou pelo menos uma divisão do exército. Tá? A segunda parte do texto, Engels vai mostrar a importância da atuação legal, que ter uma atuação legal é importante. Que, aliás, Marx já dizia, eu escrevi um texto, fiz um vídeo aqui sobre eleições, eu vou colocar na descrição esse vídeo sobre eleições. Marx já falava isso baseado na experiência da eleição francesa lá em 1849. Tá? Então, e Engels, ao final desse texto, foi suprimido um trecho onde se escreve mais ou menos o seguinte, escreve exatamente o seguinte: a nossa principal tarefa é manter esse crescimento ininterruptamente em marcha, esse crescimento que se expressava inclusive no crescimento dos votos, até que ele por si só sobrepuja o sistema de governo atual, dominante. Aí abre chaves o trecho que o editor Richard Fischer arrancou do texto. Sem desgastar em lutas vanguardistas, que é o que Engels está atacando. Sem desgastar em lutas vanguardistas, esse ajuntamento de poder que se reforça a cada dia que passa, mas preservando intacto até o dia da decisão. Ou seja, o que é esse dia da decisão? É, evidentemente, uma revolução, uma luta direta das massas com o poder constituído, né? Das grandes massas de trabalhadores da população com o poder constituído, e não grupos vanguardistas de alguns milhares que fazem barricadas para fazer uma luta diretamente militar contra o exército oficial. Né? Então, vejam que os trechos que foram suprimidos, eles alteram, sim, o significado do prefácio. E é impressionante como se tornou hoje, assim, quase consensual, se vocês lerem o texto a respeito, que essas alterações são pouco significativas, essas alterações que foi feita por Werner Fischer. E é mais curioso ainda que, ao serem publicadas as cartas em 1967, que dava conta desse processo, embora Engels tenha aceitado essas alterações e não outras, e vocês vão ver que no texto, leiam o texto A Luta de Classe na França, vocês vão ver os trechos suprimidos e vão ver que tem outros trechos
que também passam a mesma noção dos trechos suprimidos, né? Por isso que Engels, diante do contexto da lei de subversão, ele aceitou essas alterações, né? E é bastante curioso que tem uma polêmica que se dá pouquinhos meses depois, pouco antes da morte do Engels, com William Liebknecht, tá? Onde o Liebknecht faz um texto defendendo assim, a via pacífica, eleitoral, para a tomada do poder, a conquista do parlamento, assumindo, né, as prefeituras e tudo mais, blá blá blá. E usa o prefácio, a introdução do Engels, que tinha sido recentemente publicada. E o Engels escreve o seguinte: William Liebknecht aplicou-me agora mesmo, um golpe de mau gosto. Retirou de mim introdução aos ensaios de Marx sobre a França em 1848 e 1850 tudo aquilo que lhe podia servir para apoiar a todo custo a tática pacífica e refutadora da violência, escreve o próprio Engels, né? E continua ele logo em seguida. Essa tática, adora pregá-la desde algum tempo, e particularmente nesse momento em que, em Berlim, estão sendo preparadas as leis de exceção. Recomendo uma tática do gênero apenas para o caso da Alemanha. Então ele está falando, olha, eu entendo que vocês falem agora da importância da luta pacífica de um ponto de vista tático, porque está para ser votada uma lei da subversão, que se você falar de organização tendo em vista tomar o poder, você vai ser preso no dia seguinte, né? Mas isso não significa que você não vai se articular, se organizar de maneira diferente. Continua Engels, fazendo ainda com reservas consideráveis. Então, mesmo na Alemanha, com reservas. Não é que você vai adotar essa estratégia. Para a França, Bélgica, Itália, Áustria, essa tática não é adequada em seu conjunto. E mesmo para a Alemanha, pode demonstrar-se inaplicável já no dia de amanhã. Peço-lhe, portanto, que espere pelo artigo completo, ou seja, o texto sem as supressões. Antes de julgar, provavelmente esse aparecerá na revista oficial da social-democracia alemã. O Engels estava preparando aí a publicação integral do texto, sem as supressões que foram feitas pelo Ernest Fischer. Então é isso, gente. Eu sei que eu tive que entrar aqui em algumas minúcias, que eu tento fazer o vídeo aqui um pouquinho mais fluido, mas foi importante para vocês verem, sempre que vocês ouvirem esse termo, o testamento político do Marx com a suposta via pacífica para o socialismo, pode levantar a mão sem ter medo e falar, isso é uma falsificação, é uma mentira, tá? E é uma tentativa aí de deturpar, isso sim, a imagem do Engels, colocando ele como autor de uma estratégia no final da vida que ele efetivamente nunca fez. É a mesma coisa que faz também com Marx. Sugiro outro vídeo que tem aqui no canal, com relação ao texto lá sobre o programa de Gotha, que a própria Boitempo publicou o livro na capa, né, com a frase do Marx, de que mais vale um passo no movimento real do que uma dúzia de programas, quando o texto completo onde a frase foi retirada está dizendo exatamente o contrário, né? Falsificação bizarra. Então, falsificam Marx conscientemente, falsificam Engels conscientemente, para justificar os oportunismos das organizações que preferem abandonar a estratégia da luta direta e da organização de trabalhadores, tendo em vista a luta direta para mudar a forma de sociedade, para ganhar aí uma estabilidadezinha, um dinheirinho e poder nos limites do capitalismo, né? Isso nunca foi marxismo. Mas é porque boa parte das organizações originalmente marxistas tem um marxismo só para dias de festa, e na efetividade, na realidade, né, no dia a dia, o que eles realmente fazem é ocupar os cargos públicos e fazer promessas de um mundo melhor no capitalismo, e o marxismo fica para quem sabe no futuro distante, né? A gente faz agitação para os militantes lá na convenção do partido. Então é porque isso aconteceu que eles tentam justificar esse tipo de postura, esse tipo de mudança completa de rumo, em base a Engels e a Marx, falsificando os textos e o conteúdo real dos textos de Engels e Marx. Mas esse de Engels, como vocês viram, as alterações se deram já na época que ele foi publicado, né? Em conflitos com a social-democracia. Então ele se tornou mais oportuno e por isso eles transformaram isso no testamento de Engels. Eu vou escrever um texto sobre isso, vai sair no blog Teoria e Revolução aí nos próximos dias. Preciso de um tempinho aí para escrever, mas acho que ainda essa semana. Sugiro o texto de Francesco Ritch, que vai estar aqui na descrição, onde ele mostra como que historicamente essa lenda foi construída. Vale muito a pena a leitura desse texto, gente, do Francesco Ritch. E sugiro ainda os vídeos aqui do canal, que está correlacionado a esse tema, sobre a posição de Marx sobre os processos eleitorais, feito aqui no canal, e sobre também como eles utilizaram Marx para falsificar o seu pensamento, chegar às mesmas conclusões
com relação a essa frase da crítica do programa de Gotha, que ninguém lê, mas conhece essa frase. É a mesma coisa em Engels, né? Ninguém lê o prefácio, os trechos suprimidos e acredita nos autores ditos especialistas quando eles dizem do testamento de Engels que defenderia uma suposta via pacífica para a construção do socialismo. Então isso é falsificação, eu não poderia prestar maior homenagem a Friedrich Engels do que desconstruindo essa falsificação que foi alimentada aí ao longo de 150 anos, alimentada para alimentar também interesses oportunistas de políticos, indivíduos e muitas organizações que usam o nome do marxismo, tá? Então, é isso, fico por aqui. Não esqueçam de dar o like, de comentar aí embaixo, de se inscrever no canal. Vamos tentar chegar o mais rápido possível nos 30 mil inscritos. E a partir do ano que vem o canal vai ser reestruturado com alguns recursos novos, algumas possibilidades novas para fazer chegar aí de um marxismo genuíno, feito de maneira autêntica, que nós procuramos fomentar aqui no canal Orientação Marxista. Um grande abraço, até o próximo vídeo.